Pois bem, pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. E por que não dizer boa madrugada? Olha só, pessoal, hoje nós vamos trabalhar na nossa aula do YouTuber a questão da crônica, tá certo? Queria deixar aqui no início, tá bom? Isso, para que nós possamos ter uma boa aula referente à crônica, certo? Crônica esta que vamos trabalhar todo o contexto agora da redação para o SSA 1, tá certo? As turmas dos primeiros anos, tá bom? Que estarão fazendo o SSA. Isso não quer dizer que essa aula também é importante para o Enem. Com certeza, vocês que farão o Enem, tá certo? Que terão textos e gêneros textuais narrativos, é muito importante focar na crônica. Entendeu, pessoal? Então, essa aula não se baseia só no SSA 1, não. Se baseia também ao Enem, no seu contexto geral, como também nos concursos e vestibulares, ok? Então, aqui quem vos fala é o professor José Ailton Martins, conhecido nas redes sociais como Joseph Martins, tá certo? No YouTuber, como também no Parler, agora, Instagram, WhatsApp, Facebook, ok? Vamos lá, a nossa aulinha de hoje para vocês, meus queridos internautas, aqui que estão no canal do YouTube, beleza? Vamos lá. Crônica. O que é crônica? Qual o seu contexto? Qual o seu gênero? Ok? Gênero textual que consiste na narração de fatos do cotidiano de forma diferenciada, tá bom? E vou logo de antemão mostrar para vocês aqui algo importantíssimo, que é a questão, olha, de um texto de gênero textual narrativo, certo, pessoal? Como eu falei, certo? E de fatos do cotidiano, ok? Muito importante entender aqui fatos do cotidiano, certo? Continuando. Crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia, pessoal, de uma forma diferenciada, muito encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais e rádios. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das atuações cotidianas. Mais uma vez, essa palavra aqui, pessoal, para vocês ficarem atentos, vou fazer questão de marcá-la, tá bom? Cotidianas, tá certo? A palavra aqui, cotidiana, tá bom? Que retrata esse contexto. Não sei se está pegando aqui o lápis, mas vou passar por cima da palavra, tá bom? Isso, para ficar, ok? De uma forma bem grafada, tá certo? Ou grifada. Então, essa palavra aqui, cotidianas, tá bom? Tem a ver com algo do dia a dia, certo? Algo corriqueiro, tá bom? Então, vocês vão prestar muita atenção nessa palavra e vão ouvir muito essa palavra, tá certo? Cotidianas ou cotidiano. Então, é uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma meditação ou uma reflexão sobre aquele assunto. A palavra deriva do latim chronica ou crônica, que significa narrativa cronológica. A primeira crônica data de 1799 e foi publicada no jornal Des Débats, em Paris. Des Débats, em Paris. No Brasil, ela passou a ser conhecida na metade do século XIX e era publicada em folhetins. Naquela época, certo, pessoal? No século XIX, ela ainda era publicada em folhetins. Vejam a dificuldade que o Brasil teve do início de leitura, não é? E do livro impresso, e como também dos conhecimentos, das narrativas, das histórias, não é? Vocês vão ver isso lá na questão do barroco da literatura brasileira, no conhecimento inicial da nossa literatura, tá bom? Mas vamos continuar aqui no próximo slide. Características. Quais são as características das crônicas, ou das narrativas, ou dos gêneros textuais em crônicas? Por tratar de assuntos cotidianos, mais uma vez, o pessoal, a palavra cotidianos e factuais, a crônica tem vida curta, entenderam? A crônica, ela tem vida curta. Mais uma vez para vocês aqui, né? Grifar essa palavra, certo?
Vida curta. Tá aqui, olha. Vou acender aqui com amarelinho para vocês perceberem, ok? Ela tem vida curta, certo? Por que ela tem vida curta? Vamos entender por que ela tem vida curta. O assunto em pauta hoje não era e não será o mesmo de amanhã. Aspecto similar ao jornalismo, visto que ambas buscam inspiração nos acontecimentos do dia a dia. Ora, pessoal, se tem vida curta é porque ela é inspirada no dia a dia. E são fatos relevantes para marcar a atenção de vocês naquele momento, naquele fato. Tá certo? Então, como são fatos ou acontecimentos factuais do dia a dia, a crônica ela tem a intenção de pegar a intenção de vocês no conhecimento, tá certo? Como também similar a ficarem atentos a ela. Então ela tem essa vida curta por isso, porque além de ser factual, né, ela tem inspirações em algo de aspectos no hoje, no agora, tá certo? Do dia a dia. Vamos observar lá na frente outras características relacionadas a isso. Como a linguagem simples, a crônica relata de forma diferenciada as ocorrências, seja de forma artística, em tom crítico ou com humor, ok? Próximo. Veja agora nesse slide as principais características dessa vertente. Repetindo, veja as principais características dessa vertente dos gêneros textuais narrativos, principalmente caracterizado na crônica. Vamos lá. Que gênero é esse? O que é que ele retrata em suas características? Primeira, é escrita em textos curtos, entenderam? Ela é escrita em textos curtos, curtíssimos. Possui linguagens despojadas e simples, ok? Narra situações do cotidiano, mais uma vez a palavra cotidiano, pessoal, não esqueçam, do dia a dia. Teve a ver com crônica, teve a ver com fatos do cotidiano, ok? Visa prender a atenção do leitor, foi o que eu falei a vocês. A crônica, ela visa prender a atenção do leitor. Então, quanto mais um cronista prende a atenção do leitor, ele será um ótimo cronista e terá a sua forma de persuadir junto com o seu receptor, ok? Continuando. Tipos de crônicas. Quais são os tipos de crônica? Apesar de ter em comum um tom crítico, com a intenção de causar uma meditação ou reflexão no leitor sobre o assunto abordado, a crônica pode ser classificada em descritiva, aquela que descreve, que mostra os adjetivos. Vocês vão ver isso, né? Muito adjetivo na descritiva, tá certo? Palavras com características. Nós vamos aqui entender como é importante vocês, leitores, alunos do Enem, do SSA, como também de concursos vestibulares, que é importantíssimo em português observar os detalhes das palavras, tá certo? As suas características, tá certo? E, acima de tudo, todo o seu contexto. Não adianta eu só aprender a escrever. Eu tenho que entender também da semântica, tá certo? Da morfologia, da análise sintática, dos detalhes. Então, as crônicas, elas vêm como descritivas, narrativas, aquelas que vêm com muitos verbos, com muitas ações, vocês vão observar isso. A dissertativa, argumentos, certo? A opinião do autor ou do cronista, né? Vai ter a opinião dele própria, vocês vão observar isso nos exemplos. A narrativa descritiva, que é um contexto híbrido, né? Híbrido entre o narrativo e o descritiva. Ou seja, vocês vão observar nessa narrativa que haverá uma narração e uma descrição ao mesmo tempo, tá bom? Preste atenção. Humorística, aqui é usada comumente hoje nos jornais, tá certo? Em situações políticas, artísticas. A lírica, que fala e retrata o eu lírico, o eu poético, ou o eu pessoal, a primeira pessoa, ou na terceira pessoa. A jornalística e a histórica. Jornalística é essa que trata de assuntos também do cotidiano, mas com situações factuais do momento, tá bom? Denotativa, aí vocês vão ter que entender como é importante conhecer a palavra denotativa e conotativa. Denotativa denota referência, linguagem totalmente jornalística de fatos, e a conotativa, linguagem de quê? Linguagem literária, metafórica, de conotação, tá certo? Que não tem
algo a ver com fatos, mas com imaginações. É muito importante entender a palavra e conhecer o seu contexto morfológico, semântico e sintático, como bem falei a vocês, ok? Continuando, vamos lá agora a nossa crônica descritiva. O que é um gênero narrativo descritivo em crônica? Ora, como bem diz aqui no nosso slide, diz o seguinte: como o próprio nome diz, a crônica descritiva detalha, olha, ela detalha, detalhes, como eu falei a vocês, expõe com pormenores os atributos de pessoas, animais ou objetos. A linguagem utilizada é dinâmica e conotativa. Confira o exemplo abaixo. Olha só, quando eu falei a vocês conotativa, pessoal, eu quis dizer também que além da crônica descritiva, ela descrever objetos, pessoas, animais e algo a mais, ela tem um tom conotativo, ou seja, de imaginação, tá certo? Algo que vai acrescentar imaginações em vocês e prender, certo? A sua forma de conhecer. A intenção do autor é essa, é prender suas imaginações. Então, preste atenção aí, que eu vou ler alguns dos fragmentos desse texto de Rubem Braga, certo? Trecho do texto O Mato. Vamos lá. Preste atenção. Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena. Olha lá a palavra árvore pequena, tá bom? Grifar aqui árvore pequena para mostrar a vocês que já tem aqui praticamente, olha lá, praticamente aqui, ó, grifar essa palavra, praticamente uma descrição, certo? Grifei aqui a palavra pequena, isso, para mostrar a vocês que já tem uma descrição aqui, ok? Pronto, está aqui grifado para vocês. Continuando, veja só, viu? Sacudiu um pouco, uso de verbos, e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água, como se fosse uma bênção. Ali perto mesmo, a cidade murmurava. Perceberam aí a linguagem conotativa? Cidade murmurar, gente? Entenderam? Então está usando aí uma linguagem conotativa de imaginação, tá certo? Até de sentidos. Nós vamos aprender isso lá nas figuras de linguagem, tá certo? Para vocês entenderem o quanto é importante também entender e conhecer as figuras de linguagens, tá certo? Que retrata aqui a linguagem conotativa. Mas vamos ficar focados aqui na questão da crônica. Continuando. Estalava com seus ruídos vespertinos, ranger de bondes, buzinar impaciente, olha, buzinar impaciente de carros, carros com impaciência aí, entenderam? Vozes indistintas, mas ele via apenas algumas árvores, um canto de mato, uma pedra escura, ali perto, dentro de uma casa fechada. Um telefone batia, linguagem conotativa, pessoal, o telefone bater, entenderam? Um telefone batia, silenciava, batia outra vez, interminável, paciente, melancólico. Alguém com certeza já sem esperança, insistia em querer falar com alguém. Perceberam a linguagem conotativa de detalhes de Rubens Braga, tá certo? E acima de tudo da espera de alguém, né? Aquela ânsia, aquela vontade de saber como vai terminar a crônica. Essa é uma das características principais da crônica, tá certo? Prender o leitor. Continuando. Próxima crônica. Gênero textual narrativo. Vamos à narrativa, vamos lá. Foco aqui na narrativa. Esse tipo de crônica tem como pano de fundo a narração. Está bem grifado aí, olha, a narração. De uma história que pode ser na primeira pessoa, olha lá, eu lírico, primeira pessoa, ou terceira pessoa do singular, ele ou ela, ok? E por isso acaba sendo confundida com o conto, certo? Conto, texto fictício que cria fantasias e acontecimentos. Humor, ação e crítica são as principais características conforme o exemplo abaixo. Então cuidado, pessoal, para não confundir crônica, tá certo, com conto, tá bom? Conto, contextos fictícios de fantasia e acontecimentos são outras possibilidades. Aqui é uma crônica mais retratada em cima dos contextos factuais do dia a dia. Vamos lá. Preste atenção agora no trecho da crônica Choro, né? De Stanislau Ponte Preta.
grande escritor. Vamos lá. Vou ler só alguns fragmentos para vocês perceberem a narrativa, certo? Diz assim: morreu lá um tal de 56 Nicolino. Olha, morreu. Quem morreu? Ele. Olha, usando a terceira pessoa, pessoal. Né? A terceira pessoa do singular, ele ou ela, ok? No caso aí é ele, gênero masculino, mas já o verbo, ele já identifica quem é a pessoa, tá certo? Na sua desinência, uso de verbos, narrativa. Continuando. Numa indigência que eu vou te contar, eu, primeira pessoa, certo? Pronome primeira pessoa. Segundo o telegrama, vindo de um bar. Alguns amigos de 58 Nicolino compraram um caixão. Compraram, verbo, é ação aqui, certo? A narrativa, tá certo? E algumas garrafas de canjibrina, levando tudo para o velório. Passaram a noite velando o morto e entornando a cachaça. Então, perceberam aí a questão do uso dos verbos, das ações, tá certo? Ou da ação, de início, meio e fim, tá certo? Essas são das características aqui da crônica, que vocês têm que prestar atenção muito nessa concepção de parágrafos, de falas, tá certo? De contextos voltados para os verbos, das ações, principalmente das pessoas, se está em primeira pessoa ou em terceira pessoa, ok? Continuando, vamos para a próxima fonte, certo? Pois bem, a crônica narra acontecimentos do dia a dia, como está bem retratado aí na imagem, certo? Para vocês não esquecerem, ok? Então, cotidianos, algo factual do dia a dia. Está bem aí para vocês nessa linda imagem. Continuando. Narrativo-descritiva. Olha a diferença agora da narrativa, tá certo? Vejam agora a diferença, tá bom? Eu quero que vocês fiquem atentos aí agora nessa concepção de narrativo-descritiva. Foquem. Apresenta características narrativas e descritivas de maneira intercaladas. Olha só, intercaladas entre uma e outra. No decorrer do texto, com acontecimentos retratados em uma sequência temporal, de tempo, tá certo? De tempo lógico. Início, meio e fim. Veja o exemplo abaixo agora de Cecília Meirelles, grande escritora do trecho de Brinquedos, da nossa grande escritora Cecília Meirelles. Diz assim: ora, uma noite. Olha a descrição, viu, pessoal? E o verbo aí na narrativa. Presta atenção. Ora, uma noite, correu a notícia de que o bazar se incendiara. Correu o verbo, tá certo? Cotidiano, voltando para os tempos, tá certo? Para a questão temporal e sendo intercalado com as palavras descritas pelos adjetivos ou por seus substantivos. Presta atenção, fica atento. E foi uma espécie de festa fantástica. Olha, que tipo de festa, galera, meus alunos queridos? Fantástica. Mostrando o tipo de festa, a descrição, ok? O jogo ia muito alto. Ia, verbo, ação. O céu ficava todo rubro. Ficava, verbo, ação, rubro, qualidade, característica, entendeu? Voavam chispas e labaredas pelo bairro todo. Voavam chispas e labaredas, tipo de fragmentos voltados a quem dera ao espetáculo da coisa ou do ato. Não é? As crianças queriam ver o incêndio de perto. Não se contentavam com portas e janelas. Fugiam para a rua, onde brilhavam bombeiros entre jorros d'água. A eles não interessava nada. Peças de pano, cetins, cretones, cobertores. Olha que coisa linda aí. Cheguei aqui no que eu queria para vocês, olha. Palavras que estão agora sendo lineares com os seus adjetivos ou qualidades, olha. Peças de panos, vírgula, cetins, vírgula, cretones, vírgula, cobertores, ou seja, palavras que estão indicadas com adjetivos ou qualidades da narrativa descritiva. Beleza? Continuando. Que os adultos lamentavam, sofriam pelos cavalinhos e bonecas, os trens e os palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. Olha que coisa linda, que maravilha esse trecho de Brinquedos da escritora
da escritora, me perdoem, Cecília Meirelles. Como ela aprofunda, não é? Esse sentimento aí do uso, do apego aos brinquedos, não é? Daquela questão importantíssima que não há sentimento material, mas sentimento local, não é? Quando nós perdemos o nosso lar querido, não é? Ali fica muita coisa psicológica do ser. Não é só o material, não. É o dia a dia, o que se passou ali, o cotidiano. Maravilha esse trecho aí de Cecília Meirelles, mostrando a vocês que há verbos, narrações, movimentos, ações e também há adjetivos, ou seja, qualidades e características que estão indicadas nos trechos. Continuando, vamos ao próximo slide. Dissertativa. Vamos à crônica dissertativa. Argumento narrativo de gêneros dissertativos. Vamos lá. Na crônica. A apresentação não é exposta. Olha lá. Presta atenção. Foquem aqui nessa palavra, certo? Nessa palavra que retrata a exposição de um texto expositivo, direcionado para vocês de uma forma explícita da opinião. Da opinião de quem? Do autor, sobre determinado assunto do cotidiano. É a principal característica desse tipo de crônica, que pode ser escrita em primeira pessoa singular ou terceira pessoa da sua forma variável. Quem é a primeira pessoa singular? Eu. Quem é a terceira pessoa da forma variável? Vamos ver se a gente consegue lembrar? Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Certo? Fique atento aí, viu? Tem que entender também da parte pronominal. Tendo como exemplo uma pesquisa apresentada por um instituto sobre o aumento da mortalidade infantil. A crônica dissertativa pode ser escrita da seguinte forma. Vamos lá. Vejo, quem vê? Eu. Olha só, primeira pessoa. Vejo, mais uma vez, esses pequenos seres não alimentarem sequer o corpo. Ele usou uma forma dissertativa, com seu argumento, com seu pensamento, tá certo? Expôs seu pensamento em cima de uma crônica de um fato cotidiano. Então, uma crônica dissertativa. Usou a primeira pessoa, usou sua opinião em cima de algo voltado para uma crônica. Ok? Fique atento, isso aí. Humorística. Que crônica é essa e o que ela nos mostra, não é? O que nos faz e trabalha no contexto de gênero narrativo. Vamos lá. A humorística. A crônica humorística utiliza a ironia. Vejam só o que é que ela utiliza. Utiliza a ironia, o sarcasmo e o humor para tratar assuntos que impactam a sociedade. Lembram das cantigas satíricas e de maldizer? De onde é que vem a palavra sarcasmo? Não é? Satírico. Tem que conhecer de tudo um pouco, viu? Para dar conhecimento aos seus detalhes redacionais. Vamos lá. Assuntos que impactam a sociedade, como política, economia e cultura. Ou seja, essa crônica humorística, ela tem a forma de ironizar, de usar o sarcasmo, né, o humor, em cima de assuntos que impactam a sociedade. Qual a de hoje? E de sempre? Política, economia e cultura, e outras mais, não é? O pessoal usa muito humor em cima da sociedade, em cima da política, e daqueles que gerenciam nosso país e nossos municípios, como também estados. Observe aqui um exemplo da nossa crônica humorística. Vamos lá. Há tempos que perguntaram umas menininhas, numa dessas pesquisas, quantos diminutivos eu empregara no meu livro. A Rua dos Cataventos. Vou repetir. A Rua dos Cataventos. Espantadíssimo, disse-lhes que não sabia, nem tentaria saber, porque poderiam escapar-me alguns na contagem. Que essas estatísticas, aliás, só poderiam ser feitas eficientemente com o auxílio de robôs. Não sei se as menininhas sabiam ao certo o que era um robô, mas a professora delas, que mandara fazer as perguntas, devia ser um deles. Trecho da crônica de Como Não Ler um Poema, de Mário Quintana. Vocês viram algumas palavrinhas pequenas aí? Não é? Menininhas. Não é? E ele ainda ironiza a questão das meninas, da leitura, sobre a questão que poderia ser um robô ou não. Tá certo?
Então é uma das possibilidades das crônicas humorísticas. Eu quero dizer aos meus alunos que fiquem atentos, porque quando uma crônica humorística acontece em uma forma jornalística ou em uma redação, às vezes o aluno fica se percebendo, meu Deus, onde é que há humor aqui, não é? Cadê o humor? O humor da crônica, ele é muito inteligente. Ele trabalha em cima da sociedade, da política, tá certo? Às vezes da falta da leitura, falta de conhecimento, falta de detalhes, tá certo? Ok? A forma irônica, quando ele fala em menininhas, né? Menininhas quer dizer ato irônico de diminuição ou porque elas são pequenas, entenderam? Então fiquem atentos aí nessa concepção, ok? É um humor inteligentíssimo, não é? Da crônica. Na lírica, vamos lá, crônica lírica. A crônica lírica apresenta uma linguagem poética e metafórica. Olha lá, metafórica, conotativa, que demonstra emoções como nostalgia, saudade, paixão, conforme exemplificado aqui nesse slide abaixo. Vamos lá. Percebam se há aqui alguma forma conotativa. Vamos ver se nós consigamos entender aqui. Vamos lá. Trecho do texto Apelo, de Dalton Trevisan. O que é que ele diz nesse trecho? Com os dias, senhora, o leite pela primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão. Ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. E até o canário ficou mudo, para não dar parte de fraco. Ah, senhora, fui beber com os amigos. 1 hora da noite, eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença e todas as aflições do dia, com a última luz na varanda. Então, percebam que aí, certo? Nessa poesia metafórica, de metáfora, há comparações, tá certo? Muitas comparações, tá certo? Com os dias, senhora, o leite pela primeira vez coalhou. Que leite é esse que coalhou, tá certo? Será que foi o tempo? Tá certo? Será que foi a esperança? Entenderam? É detalhe, tá certo? É detalhe. Você tem que perceber detalhes em cima do contexto, em cima da palavra, para saber interpretá-lo diretamente. Então, sempre digo, fiquem atentos aos detalhes, às palavras, ao seu conhecimento, à sua morfologia, tá certo? O que ela compara ou não é? A situação conotativa ou denotativa, metafórica, tá certo? Ou voltado para a questão da denotação ou referência, tá bom? Ok? Continuando, vamos lá. A aula está caminhando. Jornalística. Que tipo de crônica é esta? Como o próprio nome diz, esse tipo de crônica, ela expõe, ela explora notícias jornalísticas. A principal diferença entre a crônica jornalística e a dissertativa é que a primeira aborda apenas os fatos que permeiam, ou seja, só trabalham fatos, não usa argumentos, tá certo? De persuadir as pessoas, de convencer as pessoas, só fatos. Os meios de comunicação conforme exemplo abaixo. Veja só, a jornalística, ela usa os fatos, a questão denotativa, de referência, tá bom? Então vamos lá no exemplo. Amigos, a bola foi atirada no fogo com uma Joana d'Arc. Garrincha apanha e dispara. Lá em plena corrida, vai librando o inimigo. São cortes límpidos, exatos, fatais e, de repente, estaca. Soa o riso da multidão. Riso aberto, escancarado, quase ginecológico. Há, em torno do mané, um marulho de tchecos. Novamente, ele começa a cortar um, outro, mais outro, iluminado de molecagem. Garrincha tem nos pés uma bola encantada, ou melhor, uma bola amestrada. O adversário para também, o mané, com 40 graus de febre, prenda ainda o couro. Vocês perceberam que eu li de uma forma bem rápida, não foi? Por que eu li de uma forma bem rápida? Porque esse trecho, essa parte aí de Nelson Rodrigues, ele retrata, tá certo? A crônica O Escreto de Loucos, tá bom? Por quê? Ele retrata algo factual, algo que aconteceu de fato, que é a questão de Garrincha, em cima dos tchecos, nas formas de Copas do Mundo, certo? Onde a seleção
jogava de uma forma rápida, não é? E passava um, passava outro, não é? Fazia aquele zigue-zague, como era Garrincha. Então ele usou essa linguagem, né, jornalística em cima de um contexto onde a crônica, o fato aconteceu, mas ele usou aqui, né, de uma forma intrínseca, vocês perceberam, certo? Algo dissertativo, né? Com seus argumentos, com suas palavras, meio que também com palavras conotativas, né? Boa, né? Gostou? Vamos lá. Olha a palavra aqui, olha. A bola foi atirada no fogo como a Joana d'Arc. Se eu não souber quem foi Joana d'Arc, eu não sei de história, tá certo? Eu não tenho conhecimento nada com história, né? Nem tampouco sociologia, filosofia ou qualquer que seja seus conhecimentos históricos sociais. Muito atento a isso. Detalhes. Continuando. A crônica histórica. Ora, a crônica histórica, pessoal, aborda apenas fatos reais ocorridos no passado, com personagens, tempo e espaços definidos com uma linguagem leve e coloquial, tá certo? A histórica é mais essa concepção. Continuando. Principais cronistas brasileiros. Quais são os principais cronistas brasileiros? O Brasil tem grandes nomes na crônica como Machado de Assis, João do Rio, Rubem Braga, Cecília Meirelles, Lima Barreto, Vinícius de Moraes, grande Vinícius de Moraes, Nelson Rodrigues, Luiz Fernando Veríssimo, Caio Fernando Abreu, entre outros, ok? Esses são os principais, né, cronistas brasileiros. Eu indico a vocês para lerem, viu? Leiam, que é muito importante você ter conhecimento da crônica e do cotidiano brasileiro. Muito mais aprofundado, ok? Pois bem, terminamos nossa aula, não é? Eu quero agradecer a vocês pela paciência de estarem aqui comigo, tá bom? Aqui são meus canais de engajamento, né? Eu que vos falo, o professor José Elton Martins. Meu e-mail, mailton2005@hotmail.com. Tem o nosso Twitter, Twitter Mailton. Instagram, Joseph Martins, tá certo? Facebook, ailtonmartins.martins. WhatsApp, tem o número aqui, tá bom? 9962 26 4914, ok? O Prof tá on, aí o tá on para vocês. Deixa aqui para vocês uma meditação de Charles Chaplin. O que é que ele diz? A persistência é o caminho do êxito, então persistem. Persistem, tá certo? Tenham persistência que vocês chegarão ao caminho do êxito, tá ok? Muito obrigado. Dê um like, tá certo? Toque no sino e compartilhem essas aulas minhas, tá certo? Compartilhem com seus amigos, namorados, namoradas, esposa, alunos, alunas, concursantes, concurseiros, tá certo? Aqueles colegas que vão fazer o SSA 1, 2 ou 3, Enems, compartilhem, tá bom? Porque aí vocês crescerão e terão caminhos muito mais engajados um com o outro, tá bom? Aqui quem vos fala é o professor Ailton Martins. Muito obrigado, que Deus vos abençoe, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer boa madrugada. Muito obrigado e fique com Deus, tá bom, pessoal? Tchau, valeu mesmo. Que Deus vos abençoe. Valeu, galera. Tchau, tchau mesmo. Em nome de Jesus. Próxima aula eu estarei com vocês fazendo outras atividades. Assim Deus permita. Meu muito obrigado mais uma vez. Terminar aqui para